2, 1. Olá, esse é o Caminhos do Espiritismo no canal Paz e Bem. Eu sou a Carla Pavão e hoje nós estamos aqui com o Carlos Orfan, que é coordenador do Sejus, para a continuidade do estudo do livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec. Nós estamos na segunda parte desse livro, onde vem os exemplos. E no dia de hoje nós vamos falar sobre os espíritos sofredores. Então, vou dar as boas-vindas ao Orfan e vamos começar, Orfan, esse papo, tudo bem? Vamos lá. Ô, Carla, primeiro cumprimentar você, é uma alegria com você novamente e aqui com os nossos irmãos aqui do canal Paz e Bem, do programa Caminhos do Espiritismo. E sobre esse tema, é importante dizer, né, o próprio título, vamos dizer assim, o subtítulo, né, do parágrafo, do capítulo, já nos remete a uma reflexão importante. Espíritos sofredores, né? Porque nos remete à ideia de que todos aqueles espíritos que a gente chama de espírito mal, né, ou maléfico, maligno, etc. Depois, ao longo do capítulo, Kardec até vai se utilizar desses temas de maneira didática, né? Mas para nós não existe esse espírito mal, mas existe o espírito desequilibrado, os sofredores, e aquele que, em algum momento, se comprazem no mal, né? Que todos os espíritos, todos nós, espíritos, né, encarnados e desencarnados, tendemos sempre ao bem, a crescer espiritualmente, né? Caminhando, traçado por Jesus. Bom, como a gente já sabe, nessa parte, Kardec vai trazer os depoimentos dos espíritos, aqueles que ele anotava, né, com as suas anotações todas nas reuniões mediúnicas que eles produziam na época que Kardec estava estudando, e vai depois compor toda a doutrina dos espíritos, né? Então, ele vai chamar aqui primeiro ele vai falar do castigo, né? Vai se referir a um espírito desses que se comprazem no mal, né? Que acorda no mundo espiritual e às vezes até tem dificuldade para entender como é que é esse espírito que se compraz no mal, né? Ainda bem que a gente tem essa dificuldade, porque a gente não tem esse sentimento do mal. Mas a gente fica imaginando algumas pessoas perversas, né? Que, graças a Deus, a gente não conhece tantas de perto. Pelo menos elas não se mostram. Mas De longe imagina... a gente conhece bastante, né, Orfã? Nesse desgoverno aí tem um monte, né, que se compraz no mal. Não é não? Mas pessoalmente a gente não conhece, né? Mas de longe dá para ver um monte de gente fazendo maldade e achando bom. Vai saber como é que é na intimidade, né? Essas pessoas que se comprazem no mal, que só pensam no mal. Elas pensam que só elas são o que valem, que todo o resto para a vida e as outras pessoas não valem praticamente nada. Ela despreza a vida humana, né? Ela normalmente tem um acúmulo de riqueza fora do comum, da média, então ela se julga toda poderosa, vaidosa, orgulhosa. Que algumas novelas às vezes apontam para a gente, né? Mostram um caráter muito perverso, né? Então imagina que essa pessoa morreu, né? Desencarnou, chega no plano espiritual, com todos os estudos que a gente vem fazendo, que está ouvindo sabe o que a gente está dizendo, e ela então se depara com aquela coisa que ela não sabe muito bem o que está acontecendo, porque ela nem sabe que morreu via de regra, não percebe que desencarnou, né? Mas vive uma realidade diferente, né? Onde ela não consegue visualizar as belezas do mundo superior e começa a ver os sofrimentos e encontrar pessoas do seu nível de vibração espiritual que também sofrem. Mas alguns espíritos mais submissos, que sofrem sem ver a luz, mas com nível intelectual menor, mais fácil de ser manipulado. E esse espírito, então, começa a perceber que ele dá para se comprazer no mal, se aproximando desses espíritos e se utilizando deles
né, desses incautos no mundo espiritual, também sofredores, que, via de regra, cumprem determinações do que eles chamam de, às vezes, de líderes, mas líderes do mal. Então, alguns espíritos se submetem ao jugo desses espíritos também que se comprazem no mal, mas são um pouco mais espertos, mais inteligentes, vamos dizer assim. E é o caso aqui desse espírito que está relatando aqui Kardec nessa reunião. Então, nos é relatado que o espírito, eles interferem na vida desses espíritos que ele subjuga e também voltam, né? Quando começa a se perceber que consegue manipular as pessoas encarnadas, eles também vêm para a Terra, se aproximam das pessoas encarnadas. Quando ele fala vem para a Terra, quer dizer, né, no plano aí não é bem-vindo, enfim. Mas só para as pessoas entenderem o que nós estamos dizendo. Se aproximam das pessoas encarnadas e procedem da mesma forma. É o que a gente vai chamar de obsessão, né? É uma interferência negativa na vida do espírito, né? Nesse caso aqui, de um espírito desencarnado para um encarnado, né? E enfim, aí ele vai falar que essas pessoas não saem dessa vida no plano espiritual, ficam muitos e muitos tempos trabalhando dessa forma no mundo espiritual, se é que dá para chamar isso de trabalho, obsediando as pessoas, tanto no plano espiritual, os espíritos mais, vamos dizer, ingênuos, né, que se submetem às ordens desses espíritos, e também fazendo obsessão no encarnado no planeta. E depois, quando se aproxima o momento de reencarnar e de corrigir, o espírito se assusta com essa nova realidade, via de regra não quer reencarnar, e vai certamente, como nos narra aqui, levar alguns anos, alguns séculos, para poder se depurar e expiar todo o mal causado, né? Então, esse é um relato que vai trabalhar para a gente a ideia desses sofredores aí, a ideia de um espírito obsessor, né, que vai para o mundo espiritual. Quem faz essa narrativa é um espírito chamado Jorge, né? Kardec vai dizer de um outro tipo de espírito sofredor, ou uma outra narrativa, que é o espírito novel. Mas esse também não tem nada muito de diferente. Eu me ative mais ao seguinte, que é o Augusto Michel, né? Esse espírito tem uma coisa interessante aqui na narrativa, que ele foi um espírito mundano, né? Não fez o bem, não fez o mal para ninguém, mas também não fez o bem. Era um espírito que vivia, na verdade, na boa vida, né? Era um moço rico, boêmio, não se astinava com nada que era sério na vida, desdenhava das coisas sérias. Esses bons-vivants a gente conhece alguns, né? Pelo menos a gente tem alguma ideia também, né? Que não se interessam por nada sério, levam a vida na flauta, como a gente diz, e chega no mundo espiritual, né, com a experiência física jogada fora, a reencarnação jogada fora. Então, nos narra Allan Kardec que ele, ao ser evocado, ele começa a fazer uma série de manifestações. Ele faz 4 ou 5 manifestações, comunicações nas reuniões de Kardec. E o primeiro acontece no dia 8 de março de 1860. Ele fala, por enquanto apenas consegui desprender-me e dificilmente posso falar. Ele faz uma comunicação rápida, com muito sofrimento. No segundo, no dia 18 de março, ele começa assim, já vinha a voz, mas apenas pude falar com dificuldade.
presentemente ainda mal me posso comunicar convosco. Sois o único médium ao qual posso pedir preces para que a bondade de Deus me subtraia a esta perturbação. Ele se sente, então, perturbado, né? Ele está sem dificuldade, está com dificuldade para falar, ele recentemente desencarnado, né? E ele se sente preso, né? Aí vem uma terceira comunicação dele, no dia 6 de abril. E lá na segunda, no final, ele já pede preces. Ele pede oração para as pessoas. Pois é, às vezes a gente não liga para a prece, né? Mas a força da prece é uma coisa que a gente, se parando para estudar e observar, vai perceber a importância que ela tem. Então, no dia 6 de abril, ele volta. Sou eu quem vem pedir que oreis por mim. Ele pede de novo oração. Será preciso irdes ao lugar em que jaz meu corpo. E ele pede oração para aquela reunião mediúnica, ele pede para as pessoas irem, e sobretudo ao médium, para irem no local, ou seja, ele está pedindo para ir no túmulo. Ele está pedindo para ir lá onde o corpo está enterrado. O médium, na verdade, não liga muito para isso. Para ir lá orar, não vai. Mas depois de um certo tempo ele resolve ir lá. E lá mesmo no túmulo desse espírito, ele recebe uma nova comunicação dele. Ele vai dizer assim: aqui vos esperava, aguardava que viesseis ao lugar em que meu espírito parece preso ao seu invólucro. Então ele estava, é o que a gente já tem muitas leituras recentes, né? Kardec vai dizer lá nessa manifestação que ele registrou na codificação. O espírito estava preso, na verdade, ao corpo. Ele se sentia preso ao corpo, se decompondo, né? E podeis beneficiar-me com as vossas preces. Não o esqueceis. Eu vos suplico. Ele faz uma súplica para que a prece fosse feita ali, né? Aí depois ele dá uma outra comunicação em junho. Posso falar e agradeço a Deus que faculta essa oportunidade. Compreendi as minhas faltas, espero que Deus me perdoe. E já entrando numa fase de pedir perdão, né? de arrependimento. Aí tem um comentário de Kardec. A insistência do espírito para que se orasse sobre o seu túmulo é uma particularidade notável. Até Kardec ficou, né? Foi uma particularidade desse espírito, mas que depois vai ficar muito claro em várias outras manifestações, né? Dessa questão vamos dizer assim, da ligação forte do espírito ainda com o corpo em decomposição, né? Mas que tinha a sua razão de ser se levarmos em conta a tenacidade dos laços que ao corpo o prendiam, a dificuldade do desprendimento em consequência da materialidade da sua existência. Compreende-se que, mais próxima, a prece pudesse exercer uma espécie de ação magnética mais poderosa no sentido de auxiliar o desprendimento. Então ele vai falar ali ele fala de que provavelmente ele faz aqui uma ideia, né? Compreende que mais próxima a prece pudesse exercer uma espécie de ação magnética ali, diretamente, mais poderosa no sentido de auxiliar o desprendimento. O costume quase geral de orar juntos aos cadáveres não provirá da intuição inconsciente de efeito assim? Então, Kardec faz um questionamento. Será que essa coisa natural de fazer uma prece junto ao cadáver
Será que não vem de uma intuição quase que natural de que isso de fato ocorra, ou seja, a influência magnética da prece? E é lógico que depois Kardec vai dedicar um estudo específico, um capítulo específico para a utilidade da prece, né? Não é bem esse o termo que ele usa, não é utilidade, me sumiu agora, força da prece, ou eficácia da prece, que está lá no livro dos Espíritos, salvo engano, né? Ou no Evangelho, agora não lembro mais. Bom, então, Carla, nesse sentido, temos aqui diferentes... A eficácia da prece está principalmente no Evangelho, mas tem no Evangelho, né? No livro dos Espíritos. Mas que aqui Kardec vai pontuando, né, todas essas questões que os Espíritos vão falando. Aí depois, na sequência, vem aqui um espírito também que se manifestou a Kardec, que é um boêmio também. É um boêmio mais velho, né? Mais velho, e que também desencarna. E ele é evocado nessa reunião mediúnica. O que eu anotei aqui para falar para vocês é a instrução do guia do médium, né, que deu a comunicação, através do qual a comunicação se deu. O guia diz assim: este espírito está num bom caminho, porquanto, além do arrependimento, deduz conselhos tendentes a evitar os perigos da senda por ele trilhada, porque ele já, na comunicação dele, ele já entra num processo de arrependimento, de ter perdido uma reencarnação, de ter perdido grandes oportunidades, de não ter cuidado mais do próprio corpo, de ter sido, enfim, relapso com essas coisas. Uma vida boêmia, carregada de prazeres sensuais, né? Exacerbados, e que no plano espiritual começa a não se conter, né? E essa não contenção dos gozos da matéria no sentido da sexualidade, ele ocorre um nível de perturbação intenso, né? É um desequilíbrio, né? Assim como o sexo exacerbado, assim como a bebida, a alimentação exacerbada e o orgulho, a vaidade exacerbados, causam descontroles psíquicos espirituais, né? Então ele vai falar disso. E aqui o que eu acho importante é esse relato de que do mentor, que o espírito já se encontrou num patamar também de começar um processo de purificação, né? Depois, através das reencarnações, ele vai poder espiar tudo isso e crescer espiritualmente. Mas é um estado também de sofrimento que um ébrio contumaz, uma pessoa que vive no submundo dos prazeres, aí, sem aqui nenhum falso moralismo quanto a sexualidade, né? Não se trata disso. O sexo é uma faculdade, eu não sou psicólogo, não sei dizer exatamente a palavra, a Carla deve saber, mas é uma faceta humana, né? E que pode, se bem utilizada, render grandes processos de crescimento espiritual. E, por outro lado, né, dores e desequilíbrio também, se for desequilibrado. Tá certo? Então, sofrimento espiritual. Carlinha, ele vai, então, relatando isso, essas experiências dele. Esse livro é rico nisso. As pessoas, depois que quiserem se debruçar, estudar caso a caso e ler, vale a pena. Vale a pena para ver. Porque a gente tem essas coisas depois em livros espíritas, contando algumas histórias do mundo espiritual, né, chamados romances, né, e ao qual eu não sou muito chegado, mas a Carla também não. Mas tem algumas coisas interessantes, né, que às vezes dá para a gente aproveitar, que vão estar calcados nessas manifestações que foram feitas a Kardec lá atrás, né?
E ele vai dizer, por exemplo, de uma moça, um espírito que é encarnado em um corpo feminino, a Lisbeth, né? Então, deixa eu ver aqui. O que eu tinha marcado mesmo? Eu tinha marcado umas coisas importantes, depois eu marco, depois esqueço por que eu marquei aquilo, né? Mas ela, assim, é um espírito sofredor com o nome de Lisbeth, né? Aí a pergunta que lhe é feita é a seguinte: quereis dar-vos algumas informações a respeito da vossa posição, assim como da causa dos vossos sofrimentos? Né? Ela responde: sede humilde de coração, submisso à vontade de Deus, paciente à provação, caridoso para com o pobre, consolador do fraco, sensível a todos os sofrimentos, e não sofrereis as torturas por que passo. É um outro espírito que também já se apercebeu da sua condição, né? Que ela não fazia isso. Então ela já está aconselhando a fazer, porque olha, isso não é bobagem de, como é que fala? De beatas, não, né? Essas coisas que falaram Jesus é o remédio. É o remédio. Então, você não quer sofrer, como eu estou sofrendo, ame o seu próximo, faça o bem, deixe o orgulho de lado, seja caridoso, né? Respeite as pessoas, faça o bem. É nesse sentido que ela vai dizer, né? O que a gente repara nesse capítulo é que a maior parte dos sofrimentos, depois vem uma outra mulher também, que é a Claire, está relacionado ao egoísmo, né? Há pessoas que viveram uma vida muito superficial, né? Pautadas pelo E egoísmo, a vaidade, o vaidade e narcisismo, egoísmo. e não desenvolveram as suas potencialidades, né? Inclusive, essa questão é uma questão muito atual, porque a gente está tendo uma pandemia de lives, né? Nessa quarentena. Várias têm necessidade, têm conteúdos, mas existem muitas que a gente percebe claramente um componente narcisista, aí, sem nenhuma crítica pessoal a ninguém, porque acho que todos nós temos um pouco disso. Mas é importante a gente buscar o nosso caminho, né, dentro da encarnação, dentro daquela encarnação, daquela existência, você buscar, é mais ou menos dizer assim, em palavras bem simples, para que você foi feito? Né? Tem coisas que a gente não foi feito, né? Por exemplo, eu não fui feita para matemática, para lógica, para os números. Eu não fui feita para isso. Mas eu sei que eu tenho o meu caminho dentro da comunicação, do espiritismo, então assim, mas também tardei um pouco a desenvolver isso. Então descobrir esse caminho, porque esse caminho vai, de certa forma, amenizar aquele vazio existencial que nos permeia muitas vezes. E vai nos permitir também alçar novos voos. Quando a gente descobre, né, para que a gente está aqui, fica mais fácil direcionar até não só a energia psíquica, como a espiritual, como a física, porque você passa a fazer aquilo com muita naturalidade que você está no caminho, né, Fã? Então, vou te devolver a Pois palavra. é. Então, inclusive, a Lisbeth, né, ela vai dizer isso exatamente aqui no final, né? Porque ela é perguntada sobre isso, ela é inquirida sobre isso, e ela fala um pouco dessa questão. Eu tive um nascimento de elevada condição, possuía tudo que os homens julgam fonte da felicidade, era rica, né? Rica tornei-me egoísta, bela fui vaidosa, insensível, hipócrita, nobre era ambiciosa, né? Calquei ao meu poderio aqueles que se não me arrojaram, eu oprimia ainda mais os que sob eles se colocavam. Ou seja, uma pessoa extremamente arrogante, vaidosa, né? Vai ficar cheio de empáfia, de soberba, né? De orgulho, enfim, que acabou construindo isso.
Aí ela vai dizer o seguinte, uma coisa interessante, esquecida de que também a cólera do Senhor esmaga, cedo ou tarde, as mais altivas fontes. A cólera do Senhor esmaga, cedo ou tarde, as mais altivas frontes. Eu notei isso para dizer o seguinte, Kardec, ele dá vazão, ele relata tudo que o espírito coloca ali. E é lógico que vem ali a interpretação dela própria. Então, ela levou com ela também alguns dogmas religiosos, e o sentimento dela religioso do lado de lá continua o mesmo. Não porque ela se tornou espírito, que ela mudou a filosofia religiosa dela, o entendimento religioso. Ela vai falar que o Senhor esmaga a cólera do Senhor. Para mim, ela está se referindo a Deus, né? Então, e Deus não tem cólera, né? É um jeito do Espírito falar. E para uma coisa interessante que eu quero dizer para vocês é que Kardec ele não vai mudar o teor das coisas porque ele está construindo uma nova filosofia e tudo que não tiver acordo com essa nova filosofia ele vai cortar. Não é assim. Então a gente tem falas muito catolicizadas, vamos dizer assim, muito católicas. Por quê? Porque os espíritos eram católicos. E eles se referiam a algumas coisas que estão... que aí a gente vai estudar e fala assim, mas isso aqui está fora da doutrina, não é o que pensa. Pois é. Por isso que você precisa ver o que é documentação de Kardec e o que ele incorporou, na verdade, desculpa a redundância, mas incorporou ao corpo doutrinário, né? Então, é preciso, às vezes, fazer esse destaque. Porque o Espírito falou, ele anotou, né? Mas aqui tem uma delas, por exemplo, que destoa da... Se você for ver os pronunciamentos dos Espíritos, você vai ver grandes coisas fora do tom da doutrina espírita, daquilo que é o eixo doutrinário. Mas é exatamente por isso. É porque os Espíritos se manifestam com a sua carga de conhecimento, inclusive o religioso. Você concorda com isso, Carla? Legal, eu só queria deixar, a gente está quase chegando ao final, eu só queria deixar uma dica aqui para quem estiver nos ouvindo, nos vendo, que no Espírito de Claire, depois, tem algumas perguntas que São Luís responde, e aí eles fazem detalhadamente um estudo das mensagens dela e do conteúdo, porque ela fala muito do sofrimento, de trevas, de angústias, então eles vão esclarecendo isso. E como na doutrina espírita, constantemente a gente se refere, né, a espíritos sofredores dentro de reuniões mediúnicas, inclusive, é importante a gente ter esse estudo para conversar mesmo, né, com esses espíritos, enfim, para poder dialogar de uma forma acolhedora. É isso. Ah, sim. Então, Mas vou aqui pedir para exatamente você se refere. concluir para a gente encerrar esse programa. Vamos lá. Tá bom. Então, Carla, é isso, né? Então, se você for pegar, você que está estudando com a gente, for pegar esse capítulo, você vai ver que ele continua muito extenso. Eu tinha elencado mais um aqui, que eu achei muito interessante, que é o do Francisco Riquier. Está escrito Francisco aqui de um lado, mas depois ele vai assinar François Riquier. Rua de la Charité, não sei se é assim que escreve, Charité, número 14, que ele se identifica, é um avarento. Se você for ler esse capítulo, que é bem interessante também. É uma pessoa, Carla, um senhor muito apegado aos bens materiais, que ele não admitia que as coisas fossem ficar para outras pessoas, estão dividindo o patrimônio dele. Aí, então, o dialogador já falava com ele nas reuniões, falava, mas você precisa de uma outra encarnação para começar uma nova vida, talvez uma vida enfrentando a pobreza. Não, eu não quero. Por que enfrentar outra vida? Eu tenho a minha. Né? Então, aqui está tudo registrado aqui, muito interessante também. A avareza é uma questão que também desequilibra o espírito, né? E gera muitos sofrimentos espirituais. Isso, no meu livro aqui, está na página 222. O espírito é Francisco ou François Riquier.
o velho avarento. Então, tem vários outros aqui, várias outras manifestações que eu falei para a Carla, se a gente for falar de todas as experiências, a gente não sai daqui 1h30, 2 horas, né? Então, é importante que você vá lá e leia, estude cada capítulo. Mas nós tentamos aqui, cada espírito que se comunicou, nós tentamos aqui, eu tentei, tentar pensar algo que contemplasse todos os tipos de sofrimento e aquilo que gera sofrimento das pessoas espiritualmente falando, né? Então, via de regra, tenha certeza, siga Jesus, né? É como a nossa moça aqui, que eu esqueci o nome, falou. Tem que fazer o que Jesus ensinou. Amar, amar e amar. Aí você vai ser feliz sempre, certo, Carla? Me deu vontade de fazer um trocadilho infame. Siga Jesus, mas siga também o Sejus. A gente está nas redes sociais, o Carlos está aí fazendo um estudo de outros livros no canal do Sejus, nas redes sociais. E eu queria, antes da gente concluir, mandar um beijo, porque eu fiquei sabendo que tem gente assistindo o Caminhos do Espiritismo, o Paulinho, que está no Havaí. Ele até me convidou para uma palestra. Então, o pessoal do Havaí que assiste o Caminhos do Espiritismo, nosso beijo grande aqui do Sejus. Quem diria, né? Pegando onda. Nunca imaginei. Pegando onda no Havaí. Muito bom, hein? Legal. Tá bom? Eu, como adoro surf. Eu só sei andar de morebug e olhe lá. Quando mas eu ainda gosto. Eu nunca subi numa prancha. Eu ainda gosto. Eu curto subir numa prancha, embora a coluna já não aguente muito. Mas legal, vocês que nos viram, esse foi o Caminhos do Espiritismo, nós somos o Sejus. Nos sigam nas redes sociais para estudarem conosco, manda uma mensagem particular para qualquer uma das nossas redes, que nós adicionamos vocês ao nosso grupo de estudos. Um beijo grande, obrigada, Fã. Faz bem, gente.